Hoje iremos ver a tela de cadastro de produtos aqui dentro do Datacar Cloud. Primeiro, vamos acessar o menu Administração, vamos na primeira opção A, Produtos, depois novamente na primeira opção, letra A, Cadastro de Produtos. Quando a gente abrir a tela, a primeira informação que o sistema vai me trazer é basicamente o cabeçalho desse produto, né? A parte de identificação desse produto. Ele não vai me trazer informações de preço, estoque, custo, né? Tributação, nem nada do tipo. Só mesmo a parte aqui inicial de identificação do produto. O primeiro campo que a gente vai estar inserindo vai ser o campo aqui do código, que é o código interno, né, da loja para esse produto. Pode ser incluso letra e número, normalmente, né? Pode informar um número aleatório, pode seguir uma sequência específica, né? E se caso estiver utilizando uma sequência assim em ordem, né? Exemplo 1, 2, 3, e a gente não souber qual foi a última numeração utilizada, a gente pode estar digitando aqui no campo o jogo da velha mais a letra N, que ao pressionar a tecla Enter, ele já vai trazer em sequência a numeração do último número que foi utilizado, né? Seguindo, temos o campo do código do fabricante, também pode ser digitado de forma manual. E seguindo, temos o campo da descrição do produto, nome desse produto, né? Um exemplo, vou botar aqui motor teste 4. Logo abaixo, nós vamos ter esses dois campos aqui de aplicação. Aplicação de linha única e aplicação de múltiplas linhas, que é basicamente para que aquele produto vai ser aplicado, né? Quais são as aplicações daquele produto. Mas a gente só consegue inserir informação aqui após a conclusão dessa primeira etapa do cabeçalho, né? Então primeiro vamos seguir aqui com o cadastro, depois que a gente atualizar a página, a gente volta aqui para a parte da aplicação e ver com mais calma. Seguindo, nós temos o campo de grupo e subgrupo do produto, né? Caso não tenha nenhum tipo de grupo cadastrado, a gente vai ter um vídeo separado somente para essa criação. Vou selecionar um grupo aleatório, somente para teste mesmo, né? Motor de partida, motores de partida. E aqui nós temos o tipo desse produto. Quando for para a questão de venda, né? E para controle de estoque também, na maioria dos casos a gente vai sempre manter aqui o tipo como estoque mesmo, né? Porém, a gente tem algumas opções aqui dentro, né? Como por exemplo, venda esporádica, devolução, reservado, que são para operações diferentes, né? E dependendo da opção que a gente selecionar, a gente não vai conseguir utilizar esse cadastro aqui de produto para venda, né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente escolhe aqui esse reservado, ele, como o nome já diz, né, é um produto reservado, que não pode ser utilizado. Se for um produto de consumo interno, ele é um produto que não é vendido, ele é normalmente utilizado só internamente na loja mesmo, né? Na maioria das vezes ali para oficina, como por exemplo uma estopa, querosene, aqueles cheirinhos de carro, né? Então, quando é lançado na ordem de serviço, ele tem um campo próprio, né, para consumo interno e ele não é cobrado, né, para o cliente. Provisório são aqueles produtos que foram criados na maioria da situação como cadastro rápido, né? Então ele acaba tendo o seu cadastro incompleto e a gente precisa complementar ele para ser lançado na venda. Então ele vai me ter, né, uma série de alternativas aqui, além do estoque, né? Mas para caráter de venda e controle de estoque, na sua grande maioria, vai ser sempre aqui o tipo estoque. Temos o campo marca. Se o banco for novo, a gente precisa cadastrar essas marcas, né, de forma manual. A linha, né, que é qual foi a peça que foi utilizada, o tipo da peça que foi utilizada ali na linha de montagem do veículo, né? Por exemplo, leve, pesada, agrícola, moto, etc, né? Temos a categoria, onde a gente podemos criar categorias diferentes, né? Que a gente vai estar organizando os produtos da loja conforme seus nichos de venda, né? Temos o campo aqui de unidade de medida, que é a sigla de unidade de medida que a gente vai estar utilizando, né? E esse campo aqui, apesar de ser utilizado somente sigla, tem que ser uma sigla válida para caráter de emissão de nota fiscal, né? Por exemplo, se eu botar uma sigla aleatória aqui, exemplo I, ele até pode passar aqui no cadastro, né? Mas lá no momento da nota fiscal, ele pode dar rejeição. Então, pode botar aqui, por exemplo, o N de unidade. O múltiplo
quantas vezes esse produto aqui, o cadastro desse produto, ele vai ser lançado lá na venda, né? Então, por exemplo, se eu botar aqui o múltiplo dele como 2 e a gente tiver com uma ativada a configuração para verificação do múltiplo do produto nas vendas, a gente só vai conseguir lançar esse produto aqui numa venda se ele for lançado a partir de 12 unidades. Se ele for lançado unitário, ele já não vai permitir por conta da configuração, né? Mas ele não é um campo obrigatório. Assim como esses demais campos aqui para controle, né? Como peso, largura, altura, comprimento, diâmetro externo, são campos opcionais, né? Aqui embaixo nós temos o campo do código NCM. Esse código NCM, por mais que a gente esteja cadastrando um produto novo, ele já me trouxe aqui um código preenchido. Porém, esse código que ele me trouxe é basicamente o NCM que englobaria ali a categoria de outros, né? Que o sistema a gente consegue informar o NCM padrão para sempre que a gente estiver cadastrando um produto novo, ele já importar para cá e não ficar vazio o campo, né? Para não dar problema também na parte de emissão de nota fiscal. Mas quando tiver o código correto, né? O certo é apagar o que está digitado aqui e escrever o código correto desse produto. Quando for realizar a entrada de nota fiscal, a gente consegue fazer o ajuste desse código NCM na entrada também, de acordo com o XML do fornecedor. O código de barras, caso ele for ser informado, ele precisa estar no formato correto aqui de lançamento. A gente não pode botar um número aleatório aqui no campo, senão ele vai barrar também na emissão da nota fiscal. Então, ou a gente informa o código correto aqui no campo, ou deixa o campo vazio. Nunca informar um código aleatório. Código original da peça, código ANP, que é o código da Agência Nacional de Petróleo, né? Que são para aqueles produtos combustíveis, lubrificantes e qualquer outro derivado de petróleo, né? Quando a gente informa no cadastro dele, informa que ele tem uma tributação de lubrificante, na hora de emitir a nota fiscal, ele também vai fazer o link entre o CFLP utilizado e o código ANP. Então, se caso for um produto que se enquadre, né, na necessidade de informar esse código, tem que ter tanto o código informado como também a tributação certinha, né? O custo de fabricante. Esse custo de fabricante é um custo somente para consulta mesmo, né, do cabeçalho. Então, ele não vai influenciar no cálculo lá da margem ou da venda desse produto, né? Tem que estar ciente que é um custo que ele vai ficar fixo registrado aqui, mas ele não influencia em questões de venda e margem. Temos a origem. Vai estar sendo separado aqui em códigos, né? Nacional, estrangeiro, e com algumas derivações, né? Podemos vincular um fabricante a esse produto. Ele precisa ter um cadastro como se fosse um cliente ou fornecedor aqui no sistema, né? Mas ele não é obrigatório. E por fim, nós temos aqui o campo de observação, onde a gente pode estar adicionando uma observação geral para consultas futuras, né, desse produto. Finalizado essa parte aqui de identificação do cabeçalho, a gente vai clicar aqui no botão de atualizar produto. Clicou em atualizar, ele vai me abrir as demais abas agora necessárias para a gente concluir o cadastro, que é a aba de preço, estoque e custos, similares, intercambiáveis, agregados, imagens, tag, anúncio e-commerce e material de consumo. Mas antes de mexer nessas abas aqui que foram abertas agora, vamos voltar lá no cabeçalho, que aqui agora a gente consegue mexer na aplicação. Qual que é a diferença da aplicação de linha única para múltiplas linhas? As duas podem ser utilizadas normalmente, tanto em conjunto como individual. Utilizar uma não impede que seja utilizada a outra, né? Mas qual que é a diferença? É que aqui na aplicação de linha única, eu preciso digitar de forma manual todo o texto, né, da aplicação, ou copiar da internet e colar aqui no campo. Enquanto aqui na aplicação de múltiplas linhas, eu posso clicar aqui na grid e ao pressionar o Insert, ele vai me abrir uma tela de inclusão com algumas informações aqui já pré-carregadas. Então posso informar se é carro utilitário pequeno, caminhão, micro-ondas ou motos, a marca do modelo, o seu modelo e o ano, que quando eu atualizar, ele já faz o preenchimento aqui de forma mais organizada, bonitinha, né, na tela. Mas utilizar de um modo não impede que seja utilizado o outro, né? Os dois conseguem trabalhar em conjunto normalmente. Seguindo para a próxima aba, nós temos aqui
a aba de preço, estoque e custos. O primeiro campo que a gente tem aqui é o campo da empresa. Se a gente verificar aqui na primeira aba, a gente não tem o campo de seleção de empresa. Por quê? Quando a loja possui mais de... Quando o cliente possui mais de uma loja, faz parte de uma franquia, e todos os bancos estão vinculados aqui no DataCar Cloud, a gente tem a configuração de replicação de cadastro, né, entre todas as lojas. Então, a partir do momento que a gente criar aqui o cabeçalho desse produto, ele já vai ser replicado, né, de acordo para todas as lojas que desejam essa replicação, né? Então já vai de forma automática para todas as lojas. Porém, essa parte aqui de preço, estoque e custo, ele já é individual por loja, né? Então, primeiro vamos selecionar a empresa que a gente vai mexer. E aqui a grid vai ser separada nos seguintes campos: preço de venda, preço mínimo, custos, quantidade, localização e tributação. Começando, a gente tem aqui o preço de venda, o preço de tabela desse produto, né? O primeiro campo que a gente tem de seleção é o campo de utilização de base. Essa base é uma configuração que a gente monta diretamente no subgrupo desse produto, onde a gente consegue travar markups, né, fixos para serem ajustados de acordo com a variação do custo de reposição ou custo médio. Porém, para esse exemplo, vamos manter tanto a base aqui no preço de venda como não. E como é feita a configuração e a utilização dessa base, a gente vai ver num vídeo separado, já no vídeo de configuração de criação de grupos e subgrupos de produtos. Ok, mantendo a base aqui como não, nós vamos ter aqui no primeiro campo do preço de venda, nós temos o preço, novo preço, que será o preço de tabela, e aqui no final a gente tem o markup. A gente só vai conseguir digitar nesses campos mais brancos, né? Esses mais acinzentados são valores que já estavam registrados, basicamente, né? Então vamos supor que eu quero informar que esse produto aqui vai ser vendido a R$100 e o markup dele vai ser de 80%. O preço mínimo, a mesma coisa, utilizar a base como não, e o preço mínimo eu vou especificar que vai ser R$90. Aqui embaixo nós vamos ter os campos dos custos, que vai estar separado entre custo de reposição, custo médio e custo interno. Qual que é a diferença desses três campos? O custo de reposição é o custo principal aqui do produto, né? Que é onde é feito o cálculo lá do preço de venda desse produto se baseando no markup informado, né? E também é o custo que vai ser atualizado sempre quando tiver uma alteração no preço de compra desse produto, né? Então, exemplo, se esse produto aqui tem um custo de reposição de R$100 e o meu sistema está configurado para sempre que comprar um valor para mais ou para menos atualizar esse produto, de entrada na nota fiscal, ele já vai fazer a alteração aqui de acordo com o último preço de compra desse produto. E esse custo de reposição, por ser o principal, ele vai estar linkado diretamente aqui com o preço de tabela e o markup também. Markup que é basicamente o percentual que é calculado sobre ele, né, para fazer o ajuste do preço de venda. Então, como os dois campos são linkados aqui, se caso eu vim aqui no campo do markup e fazer uma alteração manual, por exemplo, botar aqui 80%, automaticamente ele vai me alterar aqui o preço de venda. Do mesmo modo, se eu fizer a alteração no novo preço, automaticamente ele vai fazer a alteração do markup. O custo médio, a gente basicamente não precisa mexer porque o sistema ele calcula de forma automática, né? A gente pode, caso o seu produto seja novo, a gente pode informar um custo médio inicial aqui, né? Somente para registro, mas ele já é calculado automaticamente de acordo com a variação de preço de compra desse produto, né? Então eu comprei esse produto a primeira vez do meu fornecedor, ele custou R$100, a segunda custou 150, a terceira custou 90, né? Então o sistema ele já vai fazer uma base nessa variação de custo e já calcula aqui automaticamente esse custo médio. Esse custo médio ele pode ser utilizado tanto para questões de relatórios, né, como também para a configuração de utilização dessa base aqui de ajuste de preço de venda, né? E por fim, nós temos aqui o campo do custo interno. Esse custo interno ele é basicamente um custo fixo que vamos estar informando aqui nesse produto. Porém, caso for ser utilizado esse custo interno, a gente tem que ter um certo cuidado na utilização dele. Por quê? Caso a gente informe aqui qualquer valor no campo do custo interno,
ele não, diferente do custo de reposição, ele não vai ter nenhum tipo de influência aqui sobre o preço de venda e o markup, aqui na tela de configuração, né? Então pode ocorrer do operador informar aqui um valor aleatório, e como não teve nenhuma alteração aqui no produto, né, ele acaba deixando o valor preenchido aqui. Porém, o que ocorre? Quando a gente tem um custo interno informado, quando a gente lançar esse produto numa venda lá no orçamento e o orçamento for aprovado e for gerado uma ordem de serviço, o custo que o sistema vai levar em consideração para ser calculado a margem de lucratividade desse produto vai ser sobre esse custo interno informado aqui e não sobre o custo de reposição. Então, se por um acaso, por um engano, o operador colocar aqui um custo interno, não teve alteração na tela, mas aí quando ele lançar lá na ordem de serviço, a margem já vai estar negativa, porque não, no caso pequena, mas não negativa, mas se a gente botasse aqui, por exemplo, 300, ela já ficaria negativa, porque o preço de venda dela está sobre 250, né? Então, só utilizar esse campo, tendo ciência, né, que ele vai ter influência na margem de lucratividade da venda, e se caso não for utilizar, não é um campo obrigatório. A gente pode deixar ele como zerado, que aí, quando lançar na venda, o custo que ele vai levar em consideração para ser calculado a margem vai ser sobre o custo de reposição. Seguindo, temos o campo aqui de quantidades, que vai estar separado em quantidade de estoque, garantia, quantidade mínima e quantidade máxima. Quantidade de estoque, a gente pode informar aqui o estoque final desse produto, atual desse produto no estoque, né? Porém, a gente só recomenda que seja preenchido esse campo aqui de forma manual para questões de correção de estoque, né? E se caso tiver cadastrando um produto novo na loja, ele já tiver um estoque ali consolidado, a gente já botar o estoque final dele aqui, né? A gente nunca vai atualizar esse campo para questões de compra de produto, né? Comprei um produto novo, eu vou atualizar o estoque dele por aqui. Não, porque aí a gente só vai ter alteração do estoque em si, mas não vai ter nenhum tipo de documento vinculado, né? Que seria basicamente a nota fiscal de compra, né? Então, quando for uma atualização de estoque via compra de produto, vai ser utilizada uma tela separada. O estoque de garantia, a gente não precisa mexer também, porque quando a gente for criar uma garantia ou uma revisão no sistema, utilizando essa tela aqui em vendas, letra D, garantia e revisão, automaticamente o sistema vai pegar uma quantidade desse estoque principal e jogar aqui para o estoque de garantia, não precisando do preenchimento manual. Quantidade máxima e quantidade mínima. A gente pode especificar, né, duas médias aqui, uma de quantidade mínima e uma de máxima desse produto. Exemplo, vamos supor aqui que eu quero a mínima 10 e a quantidade máxima 50. Quando for vender esse produto, eu tenho 100 no meu estoque, né? Então vamos supor que eu vendi lá a quantidade, eu vendi 95 peças. Quando eu atingir essa quantidade mínima, toda vez que eu incluir esse produto numa venda, ele apenas vai exibir uma janelinha na tela para mim, informando que aquele produto atingiu a quantidade mínima informada, já para a gente ficar atento e fazer a solicitação mais dessa peça, né? Mas ele não vai impedir que seja zerado o estoque, né? Sejam vendidos todos os produtos. Ele só vai exibir mesmo um pop-upzinho de aviso informando que a quantidade mínima foi atingida. Mesma situação para a quantidade máxima, para questões de compra, cotação, sugestão de compra, né? Atingiu a quantidade máxima, ele apenas vai exibir uma mensagem informativa, mas ele não impede que a gente inclua mais unidades desse produto. Localização, que é o endereço do produto no estoque físico, né? Que ajuda bastante para questões de balanço, né, na loja. Quando a gente tem um endereço informado aqui, a gente consegue fazer uma separação melhor desse produto e até mesmo identificar esse produto no estoque lá no momento da venda, né? O campo, se o produto está ativo ou não, porque assim como os demais cadastros no sistema, né, clientes, serviços, etc., uma vez inclusa a informação aqui no sistema de cadastro, a gente não consegue remover, excluir esse cadastro. O que a gente consegue fazer é inativar ele, né? Então, se caso tem um produto, um cadastro errado, ou por algum motivo ele não vai ser utilizado mais, a gente não consegue excluí-lo, mas consegue inativar para ele não ser incluso mais nas vendas. E por fim, a gente tem aqui o campo de tributação, onde a gente vai selecionar a tabela de tributação já pré-configurada no sistema, né, que se enquadra dentro desse produto principal. E assim como o campo de NCM, por mais que o produto seja novo, ele já me trouxe aqui uma tabela pré-configurada, né, já de forma automática, porque a gente também consegue já informar uma tabela de tributação default para todos os produtos.
Ok, vou informar um valor qualquer, só para deixar registrado mesmo, né? Ok. Atualizar as informações e podemos seguir para as próximas abas. Seguindo na aba T3, temos o campo aqui dos produtos similares. Essa aba aqui de similares é para a gente vincular outros cadastros de produtos a esse produto principal, que é similar ao mesmo, né? Para questões de consulta, né, desse produto. Então, exemplo, eu venho aqui na tela, clico no campo em branco, pressiono a tecla Insert. O produto similar, ele precisa também estar cadastrado, né? Do mesmo jeito que a gente cadastrou o principal. Então, exemplo, eu ponho aqui o similar 1, atualizo, incluo todos os similares desejados, que aí quando eu consultar esse produto lá pelo F2 ou pelo F4, ele vai me mostrar que esse produto aqui, ele é similar desse principal. Para se caso o principal não tiver estoque suficiente, eu poder utilizar o similar dele, né? Se for do agrado do cliente. Intercambiáveis são códigos, né, que a gente pode vincular também ao produto, né, como que vão funcionar basicamente como atalhos desse produto, né. Então, exemplo, esse produto aqui, ele é o código, foi cadastrado no código 451, mas vamos supor que foi um código bem grande que foi cadastrado, eu não decorei, e é um produto que tem bastante saída dele, né. E aí, como tem bastante saída, para facilitar, eu quero especificar que o intercambiável dele vai ser o FG78. Só de exemplo. Atualizo, ok, ele vinculou aqui o intercambiável FG78. Quando eu for lançar esse produto, eu posso tanto informar aqui o código dele, cadastrado, que ele vai puxar o cadastro, como eu posso informar o FG78, que ele vai me trazer o mesmo cadastro. Então são basicamente atalhos, né? A gente pode cadastrar mais de um código intercambiável, mas não pode informar o mesmo código intercambiável para produtos diferentes. Aba 5. Temos a aba de agregados, que são aqueles produtos e serviços que podem ser agregados ao produto principal para ser lançado lá de forma automática na venda, né? Então vamos supor que a gente vai vender ali um disco de freio e obrigatoriamente tem que ir um jogo de parafuso ou algum serviço agregado, né? A gente vai ter a separação aqui entre produtos e serviços. Se eu for incluir um produto agregado, eu venho aqui na aba de cima, dou Insert, informo o produto que vai ser agregado a ele, a quantidade que vai ser lançada por unidade do principal. Então, se eu botar aqui 1, vende um produto, vai ser lançado um agregado. Agora, se eu botei 5, lançou 1, vão ser lançados 5 agregados. E aqui temos o campo de multiplicar ou não essa quantidade informada. Então, se eu deixar como não, independente de quantos produtos principais foram vendidos, ele só vai me jogar um agregado. Agora, deixei como multiplicar sim, vendi 5 produtos principais, como eu informei aqui a quantidade de 1, ele vai me lançar 5 produtos agregados também. E o agregado, ele não entra como produto gratuito, tá? Quando ele for lançado o produto principal na venda e vier um agregado, ele também vai ser cobrado na ordem de serviço normalmente. Não impede que o mesmo seja excluído lá na venda, mas a partir do momento que ele for incluso, ele também vai ser contabilizado na venda. Dou atualizar, ele vai registrar aqui o produto. A mesma coisa o serviço, né? Clico no campo de serviço, insert, código do serviço, quantidade e se vai ou não multiplicar a quantidade. Seguindo, temos o campo aqui de imagens, né? Que a gente pode estar vinculando imagem no produto principal para questões de consulta, né, via consulta F4, que a gente pode estar incluindo aqui tanto diretamente selecionando o diretório do computador, como também por uma URL, né, e também tem a opção de excluir. Esse produto aqui, por mais que ele seja novo, né, ele já me trouxe algumas imagens cadastradas aqui. Por quê? Por conta do similar agregado a ele. Que como eu informei aquele produto principal como similar, né, ele já me trouxe toda a listagem de produtos que são similar àquele similar lançado aqui também. Essas duas abas de tags e anúncio e-commerce são para aquelas lojas que utilizam vendas online, né, em portais como Magazine Luiza, Mercado Livre, né. O sistema ele já tem integração com esses portais, né, onde tem um estoque separado e consegue realizar tanto parte de venda, emissão de nota fiscal, tudo já
certinho, né? Só que caso a loja for utilizar, a gente tem um vídeo separado, né? Tanto para essa parte aqui de tags e anúncios e-commerce, como para a parte da venda em si, né? Tanto a configuração como a execução. Então, por enquanto, a gente pode pular essas duas abas e seguir aqui para a tela de material de consumo. E será que já é feito um vídeo separado para essa parte, né? O campo de material de consumo, ele vai funcionar semelhante aqui à parte do agregado. É um produto que vai ser lançado junto com o produto principal. Porém, diferente do agregado, é um produto que não vai ser cobrado, ele entra como um produto gratuito na venda, né? Ele vai ter a movimentação de estoque normalmente, porém ele entra como produto agregado. E esse produto lançado aqui como material de consumo, no cadastro dele, o tipo obrigatoriamente tem que estar setado como consumo interno. Ele não pode ser um produto do tipo estoque. Para lançar, pressiona o Insert, lança o código do produto e a quantidade que vai ser lançado por produto principal. Finalizado, fiz qualquer tipo de alteração aqui na parte de preço, estoque e custo, basta eu clicar no botão de atualizar preço, estoque e custo e pronto, meu cadastro já está montado. Preciso consultar esse cadastro, basta eu limpar aqui a tela, posso utilizar as telas de consulta F2 ou F4, que ao informar o código, assim não trouxe porque o campo do código tava, do estoque zerado estava marcado, né? Aí não veio mesmo. Então aqui, ó, 451, campo do código, né? E aí, como estava com o estoque zerado, ele não me trouxe na pesquisa, né? A partir do momento que eu informo aqui estoque zerado, ele já me traz aqui para consulta. Aí basta eu selecionar o produto, dar um Enter, ele já me traz aqui para listagem, normalmente, finalizando assim a tela de cadastro de produtos.